Vamos começar mais uma videoaula e o exercício que nós vamos fazer agora é sobre polígonos regulares. Eu sou a professora Elaine, professora de matemática, e vamos aí. Primeiro exercício é a medida mais próxima de cada ângulo externo do heptágono regular na moeda de 25 centavos. Bom, vamos ver algumas definições de ângulo em polígonos regulares. O primeiro ângulo que a gente encontra no polígono regular é o ângulo central, que eu vou chamar de C. E a gente consegue determiná-lo fazendo 360 graus, dividindo pelo número de lados do polígono. O outro ângulo é o interno. O interno a gente pode fazê-lo como 180 graus menos o ângulo central. E o ângulo externo, ele é igual ao ângulo central. Como aqui nesse exercício ele quer o ângulo externo, e aqui diz que o ângulo externo é igual ao central, e o central a gente pode determinar por 360 dividido pelo número de lados, então o ângulo externo, nesse caso aqui, é 360 dividido por 7, porque é um heptágono, né? E esse valor vai dar aproximadamente 51,4 graus. E das alternativas que nós temos aqui, é a letra E. Exercício 2. Considere um quadrado com 3 raios de 2 centímetros de lado, inscrito em um círculo como mostra a figura. O raio deste círculo mede em centímetros. Bom, se nós temos um polígono inscrito a um círculo, ou seja, está dentro do círculo, o que eles têm em comum é o raio. E o raio vai ser um segmento que liga do centro até a borda do círculo, que eu posso fazer bem aqui assim, ó. Mais ou menos aqui assim o centro, e o raio tá aqui, né? E ele falou que a medida do lado do quadrado é 3 raiz de 2. E ele quer a medida do raio, né? Eu também posso colocar o raio bem aqui, ó. Colocar o raio bem aqui. O que eu vou ter aqui? Eu vou fechar um triângulo, né? E como esses dois segmentos são iguais, porque é o raio, e ele quer essa medida, eu vou chamar de X aqui. E eu tenho nada mais, nada menos que um triângulo retângulo aqui dentro, certo? Então, eu posso usar Pitágoras. A minha hipotenusa vai ser 3 raiz de 2 e os catetos vai ser x. Então, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado, 3 raiz de 2 ao quadrado, igual x ao quadrado, que é um cateto, e o outro x ao quadrado, que é outro cateto. Então, eu vou ter, como eu tenho aqui, ó, esse 3 vai ao quadrado, então vai ser 9 vezes, e a raiz quadrada eu corto com o expoente 2, então vai ficar 2 aqui, igual x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Então, eu tenho 9 vezes 2, 18, igual 2x ao quadrado. Eu passo 2 dividindo o 18, então vai ficar x ao quadrado igual 18 dividido por 2. Então, eu tenho x ao quadrado igual 18 dividido por 2 é 9. E a raiz de 9, nesse caso aqui, como é medida de alguma coisa, 3 centímetros. Então, a resposta aqui é a letra D. Vamos agora aqui para o exercício 3. Este exercício ele é do Enem 2015. O tampo de vidro de uma mesa quebrou-se e deverá ser substituído por um outro que tenha a forma de círculo. O suporte de apoio da mesa com o formato de um prisma reto, de base em forma de triângulo equilátero, com todos os lados medindo 30 centímetros. Uma loja comercializa 5 tipos de tampos de vidro circulares com corte já padronizado, cujos raios medem 18, 26, 30, 35 e 60 centímetros.
O proprietário da mesa deseja adquirir nessa loja o tampo de menor diâmetro que seja suficiente para cobrir a base superior do suporte da mesa. Considere 1,7 como aproximação da raiz de 3. O tampo a ser escolhido será aquele cujo raio em centímetro é igual a... Então, pessoal, é o seguinte, eu quero que você imagine, aqui não vai dar para eu desenhar, mas assim, o suporte é um prisma de base triangular, né? Em cima deste suporte tem que ter um tampo de vidro. Então, nós temos que imaginar o seguinte, já que se esse tampo é de vidro e é circular, então vou desenhar um círculo aqui, ó. E o suporte, como a base dele é um triângulo, então você imagina que essa parte de cima que eu estou desenhando aqui é a parte do tampo da mesa. E o suporte, esse tampo da mesa é um vidro, ele é transparente. E o suporte fica embaixo. Então vai aparecer aqui um triângulo, né? Mais ou menos aqui assim. Só que esse triângulo é equilátero, hein? Nossa, mas ficou feio, hein? Deixa eu fazer com linha mesmo, vai ficar mais bonitinho. Então aqui, ó. Mais ou menos isso. Era para eu ter tentado fazer um triângulo equilátero aqui, né? Mas não deu muito certo. Então, olha só. Aí, esse triângulo equilátero, ele tem o quê? 30 centímetros de lado. Então, todas as medidas dele aqui é 30, ó. Então, ele quer o raio do círculo, tá? O raio do círculo. Deixa eu te dar uma informação interessante aqui. O raio do círculo é o que nós temos em comum com o triângulo, porque ele está dentro do círculo, certo? Esse raio do círculo, eu vou desenhar ele mais ou menos aqui assim, tá aqui. Lembrando que esse triângulo, ele é equilátero, tá bom? Então é o seguinte, o raio do círculo inscrito, né, com o triângulo inscrito dentro dele, ele é 2/3 a altura do triângulo. 2/3, ok? Então, você imagina o seguinte, que nós temos a altura é daqui até aqui, embaixo. E você divide essa altura em 3 partes. O raio vai ser 2 partes, entende? Então, o que nós temos que fazer? Calcular a altura desse triângulo equilátero. E nós aprendemos que para calcular a altura de um triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2, ok? Então, a altura vai ser o quê? O lado é 30. Então, 30 raiz de 3 sobre 2. 30 dividido por 2 é 15, né? Aqui, ó, 30 dividido por 2, 15. Então, 15 raiz de 3. Ele falou para considerar que a raiz de 3 como 1,7. Então, 15 vezes 1,7. Vamos fazer aqui 15 vezes 1,7, rapidão. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 1, 7 mais 3, 10. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Então, 5, 5, 2, e a vírgula vai aqui. 25,5. Mas lembra que eu falei que o raio é 2/3? Então, eu vou multiplicar aqui, ó, por 2/3. Essa medida. Então, 25,5 vezes 2. Vamos aproveitar a continha aqui. 10 vai 1, 10 vai mais 1, 11 vai 1, 4, 5. 51. 51. E 51 dividido por 3
dá 17. 17. Esse aqui é o raio, no mínimo, que ele deve comprar o tampo. E as medidas que nós temos que ele tem lá disponível na loja é 18, 26, 30, 35 ou 30. Então, qual que ele vai escolher? O 18, né? O raio que ele vai querer comprar do tampo da sua mesa, que é um círculo, beleza? Vamos lá para o exercício 4, mais um exercício do Enem 2015. Para uma alimentação saudável, recomenda-se ingerir, em relação ao total de calorias diárias, 60% de carboidratos, 10% de proteínas e 30% de gorduras. Vamos grifar essas informações aqui, ó. 30% de carboidratos, 10% de proteínas e 30% de gorduras. Uma nutricionista, para melhorar a visualização destas porcentagens, quer dispor esses dados em um polígono. Aqui, ó. Ela pode fazer isso em um triângulo equilátero, um losango, um pentágono regular, um hexágono regular ou um octógono regular. O único que não é regular aqui é o losango, né? Desde que o polígono seja dividido em regiões cujas áreas sejam proporcionais às porcentagens mencionadas. Ela desenhou as seguintes figuras, então tem aqui do lado direito aqui as figuras que ela desenhou. Entre esses polígonos, o único que satisfaz as condições necessárias para representar a região correta, ingestão correta de diferentes tipos de alimentos é o... Aí tem as alternativas aqui. Então, vamos lá. Vou fazer só um esboço rápido aqui. São 10% de proteínas. Vou fazer do menor para o maior. Aí 30% de gorduras e 60% de carboidratos. Concorda comigo que essa porcentagem somando aqui é 100%, não é? Então, o que a gente pode fazer? Eu posso pegar aqui todos os polígonos e dividir em 10 regiões iguais. Aí, se eu divido em 10 regiões iguais, eu vou saber quanto que é de proteína, porque só é 10% uma região. Gorduras vão ser 3, porque são 30%. E carboidratos vão ser 6, que é 60%, não é? Vamos analisar esse triângulo aqui, ó. Proteína, que é uma região, 10%, é esse triângulozinho aqui. Então, aqui dentro do triângulo grande, vão ter que ter 10 desses triângulos. Vamos ver se a gente consegue? Percebe que esse lado aqui, ó, esse lado aqui está marcado com traço, quer dizer que esse lado é igual a esse aqui. Então, embaixo também está marcado com traço. Eu posso dividir essa parte aqui, ó, essa região, eu vou conseguir dividir em 3 triângulos iguais ao de proteína, tá vendo? Então, dentro de gordura também tem 3 triângulos, então 30%, 10, 10, 10. Então, por enquanto tudo ok. Vamos ver o de baixo. Ó, a lateral esquerda também é um traço, quer dizer que é igual ao de cima. Então, se é igual ao de cima, vamos tentar dividir aqui. Aqui vai ter um triângulo, ó, mais ou menos aqui assim, um triângulo. Aí eu vou dividir aqui outro triângulo aqui assim. Eu posso dividir outro aqui e outro aqui, ó. O desenho ficou muito bonito, né? Mas mais ou menos isso. Só que dentro aqui desse aqui, carboidratos, eu vou ter 5 regiões. Então, aqui vai ser só 50%. Só que eu preciso de 60 para carboidrato. Então, o triângulo equilátero não é. Vamos ver o pentágono aqui de baixo, ó. A proteína, nós temos essa região aqui, ó. Essa região aqui. Eu preciso
ver se eu consigo dividir esse triângulo aqui em 10 regiões iguais a essa. Ok? Vamos analisar aqui, ó. Esse triângulo aqui, eu tenho um lado marcado com 2 traços aqui e o outro lado marcado com 1 traço. São 2 lados diferentes, então. Aqui, parte de baixo de gordura, ó, eu tenho um lado marcado com 2 traços, né? E aqui embaixo um lado marcado com 1 traço. Então, eu acho que eu consigo dividir aqui, ó. Se eu passar um traço bem aqui, vou passar um traço aqui. Vai ser, esses 2 triângulos vão ficar iguais, percebe aí? E aqui, ó, consigo dividir mais um. Era para ser mais ou menos aqui assim, que esse lado aqui, esse 2 e esse aqui 2. Então, dentro de proteínas eu tenho 3 também, beleza. Então, proteína, uma região, gorduras 3, eu preciso saber se dentro de carboidratos eu vou conseguir encontrar 6, né? Essa parte aqui do pentágono, que 2 lados, olha só que interessante, um lado do pentágono eu consigo 2 triângulos, tá vendo aqui? Então, cada lado do pentágono eu consigo 2 triângulos. Ó, aqui esse lado aqui também eu consegui 2 triângulos. Então, esse lado aqui eu vou conseguir formar 2 triângulos. Então, eu posso dividir aqui. Não ficou bonito, mas é isso. E aqui também, esse lado aqui, ó, eu vou conseguir 2 triângulos. Então, cada lado do pentágono eu consigo 2 triângulos. Ok? Então, a parte de carboidrato, o que eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! Então, parece que é o pentágono, né? Vamos analisar aqui o losango, que é esse aqui, ó. Esse lado aqui do losango, eu tenho um triângulo aqui e eu vou conseguir mais um triângulo aqui, ó. Certo? Então, cada lado do losango eu tenho 2 triângulos de 10%. Então, eu consigo mais um triângulo aqui, ó. Aqui, opa, isso aí é feio e eu não consigo apagar. Vai ficar assim mesmo. Aqui vai ficar mais 2 triângulos, né? E aqui mais 2. Então, eu tenho proteína 1, eu tenho em gorduras 1, 2, 3, ok? Só que carboidrato eu tenho 1, 2, 3, 4. Não dá, né? E aqui no hexágono, ó, dentro desse lado do hexágono eu vou conseguir 2 triângulos aqui, ó. Aqui, ó, 2 triângulos. Então, cada lado do hexágono eu vou conseguir 2 triângulos. Aqui mais 2. Aqui mais 2. Aqui, ó. Mais 2 aqui. Esse lado aqui, aqui mais 2. E esse lado aqui mais 2. Olha só. Proteína 1, gordura 1, 2, 3, 4. Então, vamos até descartar, não precisa nem olhar carboidrato. E aqui no heptágono, cada lado do heptágono eu consigo 2 também, percebe? Ó? Eu tenho um aqui, eu vou conseguir mais um aqui, ó. Ligando aqui, tá? E aqui eu consigo mais 2. Cada lado do heptágono eu consigo 2. 2. 2. 2. Será que tá tudo bonito, né? 2.
2 e aqui 2. Ixi, não precisa nem contar. Olha o tanto que deu carboidratos, né? Eu preciso de 6. Então, o único que deu certo aqui, ó, é o pentágono. Proteína eu só tenho uma região, gordura eu tenho 3 e carboidrato eu tenho 6, 60%. Então, é o pentágono. Cadê aqui? É a letra C de casa. Vamos lá para o exercício 5. No quadro a seguir, a coluna da esquerda refere-se ao nome do polígono e a direita refere-se à quantidade de lados de um polígono. Então, tá aqui. Relacionando as duas colunas, indica a alternativa correta. Muito fácil, muito simples. Quadrilátero, 4 lados. Eu vou fazer uma ligação aqui. Icoságono, ico, 20, hexágono, ângulo, ou 20 lados. Então, é a letra aqui, ó, aqui embaixo, número 6. Eneágono é o de 9 lados. Então, aqui, ó, esse aqui é o número 4. Então, A, ó, é o 1, o B é o 6, o C é o 4, octógono, aqui ó, 8 lados, é o 3, então D, 3. Dodecágono é o 12, 12 lados, é o 5, então letra E, 5. E letra F, pentágono, 5 lados, que vai ser o número 2. Então, letra F é o 2. Vamos ver a alternativa que tem isso? A1 eu tenho aqui na letra A, B, C, D, descarta. B4 eu tenho na letra A e B, ó. Então, C descarta. C6 só na letra B. Então, e o D é 3, o E é 5 e o F é 2. Então, a alternativa correta aqui é a letra B de bola. Vamos lá, exercício 6. Considere um hexágono regular de lado 16, raiz de 3 centímetros, inscrito em uma circunferência. Quanto mede sua apótema? Então, eu coloquei aqui um desenho de um hexágono dentro de uma circunferência, escrito. Ele quer a medida do seu apótema, né? A medida do apótema é a medida do centro até o ponto médio de um lado, que eu vou colocar aqui. Ok? Pode dar uma mexidinha, mas tá bom. O que eu vou ter deste apótema? Eu vou ter também, se eu fechar aqui, ó. Se eu fechar aqui, ligar até o vértice, aqui até o vértice, eu vou ter um triângulo, correto? E ele falou para nós que a medida do lado do hexágono é 16 raiz de 3 centímetros. Dentro do hexágono, nós vamos ter 6 triângulos equiláteros. Então, todos os lados aqui, ó, medem 16 raiz de 3. E o apótema desse hexágono coincide com a altura desse triângulo equilátero. E se é um triângulo equilátero, nós aprendemos a calcular a altura dele. A altura vai ser L raiz de 3 sobre 2. Então, a altura vai ser, o lado é 16 raiz de 3, vezes a raiz de 3 que já está lá, isso dividido por 2. Eu tenho aqui, ó, que 16 dividido por 2 vai dar 8. 3 vezes 3 é 9, então a raiz de 9 e a raiz de 9 é 3, então aqui eu tenho que ser 3. Então, 8 vezes 3 vai ser 24 centímetros. Então, é a letra B de bola. Exercício 7 da PUC do Rio Grande do Sul, 2012. Arquimedes, candidato a um dos cursos
da Faculdade de Engenharia, visitou a PUC-RS para colher informações. Uma das constatações que fez foi a de que existe grande proximidade entre engenharia e matemática. Isso é verdade. Para uma engrenagem mecânica, deseja-se fazer uma peça em formato hexagonal regular. A distância entre os lados paralelos é de 1 centímetro, conforme a figura abaixo, ok? O lado desse hexágono mede quantos centímetros? Bom, ele quer a medida do lado. Então, se ele quer a medida do lado e todos os lados desse hexágono são iguais, então eu vou chamar de x aqui, né? Todos os lados desse hexágono, para mim, é x, porque eu não sei a medida deles até então. A única coisa que eu sei é que a distância desse lado a esse é 1 centímetro. 1 centímetro. Então, vou considerar aqui, ó. Essa distância é 1 centímetro. E eu quero a medida do lado. Deixa eu fazer esse negócio mais reto. A medida do lado. Tá mais ou menos. Eu posso considerar o seguinte, o centro, mais ou menos ali assim, certo? E aí, eu posso dizer que aqui mais ou menos é o centro, e eu ligando até aqui, eu vou ter não era isso que eu queria, aqui, ó, um triângulo, né? E a gente sabe que esses triângulos dentro do hexágono são todos equiláteros. Então, esse aqui é x, aqui é x, aqui é x. Se aqui eu considerei que é o centro, então aqui é metade. E metade de 1 é 0,5, né? Então, eu vou considerar um triângulo retângulo ali, ó. Vou pegar só metade. Aí eu tenho que aqui, ó, é 0,5 e aqui é o x que eu estou procurando. E aqui é metade do lado, que é x sobre 2, né? Eu sei que dentro do hexágono existem uns ângulos importantes, mas também não preciso disso não, porque eu sei o seguinte, se eu tenho que aqui é 0,5, é metade, é a altura desse triângulo. E eu sei calcular a altura do triângulo equilátero, que é lado raiz de 3 sobre 2, né? Então, vou considerar isso, ó. A altura é 0,5, o lado eu não sei, que eu estou procurando, raiz de 3 sobre 2. Multiplicando cruzado, 2 vezes 0,5 é 1, então 1 L raiz de 3. Eu vou passar esse raiz de 3 para o outro lado dividindo, então eu vou ter o seguinte, que o lado é 1 dividido por raiz de 3. Como eu tenho raiz embaixo, eu tenho que racionalizar. Multiplicar, repetir a raiz de 3 aqui em cima, repetir embaixo. 1 vezes raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, e raiz de 9 é 3. Então, o lado eu encontrei aqui, ó, que é a raiz de 3 sobre 3, alternativa B. Exercício 8. Observe as seguintes imagens. Aqui, imagem 1, 2, 3 e 4. Assinale a alternativa verdadeira. Apenas 1, 2 e 4 são polígonos regulares. Vamos determinar aqui. O que é polígono regular? Polígono regular que tem todos os lados iguais. 1, 2 e 4. 1 tem, 2 também, que é um quadrado. E o 4? O 4, ele tem todos os lados iguais? Até que tem. Só que ele não é considerado polígono regular porque ele não é convexo. E eu vou explicar já aqui por causa do item B, ó. Apenas o 3 e o 4 são polígonos convexos. O que é um polígono convexo? Polígono convexo é quando você passa um segmento de reta
dentro do polígono, pelo polígono, ó, por exemplo, passo aqui. No interior do polígono não ficou nenhuma parte dessa reta sem passar por dentro dele. Agora, se eu passo aqui, ó, por exemplo, bem aqui assim, ó, tem partes dessa reta que ficou dentro, tem partes que ficou fora, depois ficou dentro. Então, aqui é não convexo esse polígono, já sabe que esse aqui é não convexo, ok? Ok, vamos aqui, letra C. Apenas 4 é um polígono irregular. Não, também não é verdade, porque ele tem todos os lados iguais, mas ele não é um polígono, considerado um polígono por causa disso, porque ele não é convexo. Apenas 4 é um polígono não convexo, e isso é verdade. Todos os polígonos são convexos. Não, o 4 não é convexo. Então, aqui é a letra D de dado. Exercício 9. Na figura adiante, A, B, C, D e E é um pentágono regular. A medida em graus do ângulo alfa é ângulo alfa. Esse ângulo alfa aqui, ele faz parte do ângulo externo, esse ângulo aqui, ó. E como é que calcula o ângulo interno de um polígono? Eu posso fazer o ângulo central primeiro, que vai ser 360 dividido por 5, que vai dar 72. E o ângulo interno é 180 menos o central, que é 72 nesse caso, que vai dar 108, né? Aí o ângulo interno, se você perceber, ele está dividido em 3, e o alfa é um deles. Então, eu pego o 108 e divido por 3, que vai dar 3, 3 vezes 3, 9, sobra 1, abaixo 8, e 3 vezes 6, 18. Então, o ângulo alfa é 36 graus, a letra C. Exercício 10 do IFRJ. O perímetro de um hexágono regular inscrito em um círculo de 25 π centímetros quadrados de área é igual a... Então, olha só. Eu coloquei aqui o desenho do hexágono escrito em um círculo. O que eles têm em comum? O raio. Eles têm em comum o raio, que é medida do centro até a borda do círculo, né? E ele falou que o círculo tem uma área de 25 π. Então, o que nós temos que encontrar primeiro é esse raio. A gente sabe que para calcular a área de círculo é πr ao quadrado. Ele falou que a área é 25 π. Então, no lugar do A, vou colocar aqui, ó, 25 π. Igual a π raio ao quadrado. Eu quero a medida do raio. Eu posso cortar o π com π aqui. Então, eu vou ter raio ao quadrado igual a 25. E raio, então, vai ser 5, porque a raiz de 25 é 5. Então, esse raio aqui é 5. Eu preciso descobrir a medida do lado. A gente sabe que todos os triângulos dentro do hexágono, aqui, ó, se eu ligar aqui também, todos os triângulos dentro do hexágono são equiláteros. Então, se ele é 5, aqui é 5 e aqui é 5. E o hexágono tem 6 lados, então 6 vezes 5, 30. Então, o perímetro, 30 centímetros, a letra E. 11 do UTF-PR de 2015. Se o ângulo interno de um polígono regular mede 108 graus, o ângulo central do mesmo polígono mede... a gente sabe que o ângulo interno é 180 menos o central. E ele falou que o ângulo interno é 108. Então, o ângulo interno é 108. E ele quer saber o central. Então, vou passar o 108 para lá. 180, aliás. 108 menos 180 é igual a menos o central, que vai dar menos 72 graus, menos o central, multiplicando por menos 1.
eu vou ter que o central é igual a 72 graus. Eu até falo para você que polígono que é esse. É o pentágono. 360 dividido por 5 dá 72. Então, esse é o ângulo central dele. 12. Determinar a medida de cada ângulo interno e de cada ângulo externo de um eneágono regular. Primeiro vamos determinar o central, que eu preciso dele. O central é 360 dividido por 9, porque eneágono é um polígono de 9 lados. E 360 dividido por 9 é 40 graus. O interno vai ser 180 menos o central, que é 40. Então, 180 menos 40, 140 graus. E o externo, ele é igual ao central. Opa, escrevi errado aqui. Então, o externo vai ser 40 graus. Então, ele quer a medida do interno é 140, e o externo é 40. Então, aqui, ó, letra C de casa. 13. Pentágonos regulares congruentes podem ser conectados lado a lado, formando uma estrela de 5 pontas, conforme destacado na figura. Nessas condições, o ângulo θ, isso é uma letra grega, θ, mede, o ângulo θ está aqui, ó. Bom, olha só o que a gente pode fazer aqui, ó. Eu vou até tentar desenhar com círculo, que é assim, ó. Aqui não deu certo. Não é isso que eu queria. Eu vou tentar, não, deixa quieto. É assim. Eu queria destacar para você que eu, juntando esse ângulo θ, mais esse e mais esse, eu tenho 360 graus aqui. É isso que eu queria destacar. E esses ângulos aqui, ó, esse e esse, são os ângulos internos do pentágono. E para eu determinar o ângulo interno, eu preciso do central. Ó, central, 360 dividido por 5, que é pentágono. Então, dá 72. O interno, eu vou fazer 180 menos o central, que é 72, que dá 108. Então, eu tenho aqui, ó, aqui é 108, que cor horrível, vou pegar azul, que é 108, e aqui é 108, eu quero saber esse. Então, se eu somar 108 mais 108 mais 108, aí falta saber quanto que é para 360. Então, eu vou ter 108 vezes 3, concorda? 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 0, 0 mais 2, 2. 3 vezes 1, 3. 324, então 360 menos 324, eu vou ter emprestando, vai dar ficar 6 aqui, aqui é 5, 5 menos 2, 36 graus. Então, aquele ângulozinho, θ, é 36 graus, que é a letra D de dado. 14, penúltimo exercício da nossa lista, bombeiros, caiu na prova do bombeiros em 2012. A medida do apótema de um hexágono regular, cujo lado mede 200 raios de 3 centímetros, corresponde a hexágono regular. Vamos lembrar lá. O hexágono regular é aquele polígono, aqui, ó, de 6 lados iguais, né? Dentro desse polígono tem 6 triângulos. Então, se eu ligo aqui, ó, mais ou menos que é o centro aqui, certo? Isso, cola sem alça. Aqui. Aí, o apótema está aqui no meio, que coincide com a altura deste triângulo.
né? Ele falou que o lado do hexágono mede 200 raiz de 3. Todos os lados aqui, ó, 200 raiz de 3 e 200 raiz de 3. Se todos os lados são iguais, eu quero a altura. A gente sabe medir a altura de um triângulo equilátero. Lado raiz de 3 sobre 2. Então, a altura vai ser, lado é 200 raiz de 3 vezes 3 dividido por 2. 200 por 2 é 100. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9 e raiz de 9 é 3. E 3 vezes 100, 300 centímetros. Então, é a letra E aqui do nosso exercício. Exercício 15, esse é o penúltimo, né? Os polígonos podem ser classificados como convexos ou não convexos, regulares ou não regulares. A respeito dessa classificação, assinale a alternativa correta. Então, olha só, um polígono regular, já vimos aqui. Polígono regular, mais ou menos esse aqui, ó, eu tenho um pentágono aqui, é um polígono que tem todos os lados iguais, né? E polígono convexo ou não convexo, por exemplo, essa estrela aqui. E eu passo uma reta aqui, ó. O que vai acontecer? E eu vou passar uma reta aqui também no pentágono. Tem pontos dentro, aqui na estrela, que está dentro e fora. Tem pontos fora dela. Então, é um polígono não convexo. E esse outro pentágono aqui tem pontos da reta, não as extremidades, mas no meio, que está tudo dentro. Então, é um convexo. Tá? Sabendo disso, vamos ver. Letra A diz assim. Um polígono é dito convexo quando possui lados, todos lados iguais. Não, isso não é verdade. Eu posso ter um polígono convexo, mas não com os lados iguais. Letra B. Um polígono é dito convexo quando possui todos os ângulos iguais. Também não, posso ter ângulos diferentes. Um polígono é regular quando possui lados congruentes. Aqui ele falou lados, não falou todos os lados. Um polígono regular tem que ser todos os lados. Entendeu a diferença? Aqui ele disse lados. Simplesmente só lados, não falou todos. Então, não é verdade. Um polígono é convexo quando qualquer segmento de reta que possui extremidades em seu interior não possui pontos fora dele. Opa, isso aqui é verdade. Aqui, ó. Não possui pontos fora dele. Um polígono é dito regular quando o segmento de reta que possui extremidades em seu interior possui pontos fora dele. Não. Por exemplo, se essa estrela aqui, ela tem os lados mais ou menos iguais, né? Eu tentei desenhar. Poderia ser todos os lados iguais, mas tem a reta aqui, ó, que passei, tem pontos fora dele, tá? Então, a resposta aqui é a letra D de dado. Essa letrinha aqui, ok? Agora sim, finalmente, exercício 16. Qual é a medida de um ângulo interno de um eneágono regular? Para saber a medida do ângulo interno, eu preciso do central. Central vai ser 360 dividido por 9, porque eneágono é 9, que dá 40 graus, correto? Tá. Aí, opa, mas que eu queria? Aí, o interno vai ser o 180 menos o central, que no caso é 40. E 180 menos 40 é 140 graus. Letra D de dado. Beleza, pessoal? Então, essa aí é essa lista. Complete os exercícios aí. Se tiver alguma dúvida, me procure lá na escola. Um grande abraço.